enfim. Tudo isso foi a razão de eu procurar. Por quê? Por que não tem um tratamento alopático para isso? Se dava calmante para a criança, o que é um absurdo. Olha, isso vai passar. Verdade, isso pode passar. Quando? Amanhã, daqui a 3 meses, daqui a 2 anos. Vai chegar uma hora, imagina que legal você no meio da noite ouvir seu filho acordado, desesperado, você tenta abraçar, ele tenta se desvencilhar. Então, é uma situação que eu não sei se chama terror noturno da criança ou dos pais que ficam apavorados naquele momento. Fui buscar o meu professor, Dr. Marcelo Pustiglione, até hoje a gente tem contato, ele continua sendo o meu mestre na homeopatia até hoje, e expliquei isso para ele, tal. Terminou o primeiro ano do curso, falei, achei a razão médica da minha vida, bacana, funciona. Ele falou, peraí, por que você veio? Por isso. Ele me deu uma orientação, eu usei e fiquei esperando a volta da consulta, 1 mês depois. Voltou a consulta, doutor, que impressionante, foi quase como tirar com a mão. E eu me arrepiei todo. Tá bom. Mas falei, ó, coincidência, lógico, né? Ia melhorar mesmo, aí aconteceu a 2ª coincidência, a 5ª coincidência, e continua acontecendo coincidências até hoje. Puxa vida, né? Vamos dar um pouquinho de crédito à ciência que tem uma forma diferente de abordagem, uma forma diferente de estudo científico, até porque uma das características fundamentais da homeopatia é a individualização. Então, quando eu vou fazer um estudo científico com uma droga para uma doença na alopatia, eu testo todo mundo dando o mesmo remédio, a mesma droga. Na homeopatia não é assim, porque a gente não avalia a dor de cabeça. A gente avalia você. Você se mantém equilibrado porque existe um eixo que se chama psico, neuro, endócrino, imunológico. Esse é o tal do que, se você já ouviu falar alguma vez de homeopatia, é o tal do fundo, o remédio de fundo. Esse é o equilíbrio que a gente tem. Quando eu tenho alguma alteração num desses sintomas, o outro começa a buscar uma forma de compensar. Eu tenho ficado muito chateado porque eu tenho descoberto que eu estou ficando muito mais velho do que eu achava que eu estava, porque quando eu vou fazer uma comparação, a maioria das pessoas não conhece esse brinquedo que eu vou falar. Eu vou pedir para vocês entrarem outra vez no Google, quem não conhece, e ir lá buscar. Existia um brinquedo que se chamava torremoto. O torremoto era assim, são tijolinhos de madeira, onde você colocava 3 assim, 3 assim, 3 assim, um em cima do outro e fazia uma torre. Aí, qual era o jogo? Você tirar uma torre, um tijolinho, colocar em cima e deixar equilibrado. E o outro ia tirando, até que aquilo, quando um deles caía, derrubava. Isso é homeopatia. Essa torre, ela vai se desequilibrando e você vai tentando o organismo através de uma força oculta, que a gente não enxerga, que se chama energia vital. Não é alma, não é espírito, é energia vital, é uma força vital que consegue manter a gente equilibrado. Em algum momento eu tirei uma peça fundamental e nessa hora esse equilíbrio cai. É a hora que a gente adoece. Então você não adoeceu por causa dessa pedra, você adoeceu porque toda a estrutura foi afetada. Então não adianta eu colocar essa pedra de novo no lugar, vai cair tudo de novo do mesmo jeito. Eu preciso refazer e remontar esse equilíbrio. Então é muito capaz de você e o seu irmão gêmeo chegarem na minha consulta, os dois com queixa de dor de cabeça e saírem com remédios diferentes. E é muito capaz de você e seu irmão gêmeo chegarem com situações diferentes, um com dor de cabeça e outro com dor de barriga, e saírem com o mesmo remédio. Porque a gente não avalia um sintoma, a gente avalia o paciente como um todo. Por isso a consulta é um pouco diferente. Por isso que se fala que a homeopatia demora muito a consulta, ela é prolongada, é porque a gente precisa saber não só como é a sua dor de cabeça que te trouxe no médico, mas qual é a sua história que fez com que, quando você tivesse essa dor de cabeça, você tivesse vindo no médico. Ou seja, aquela pecinha que desmontou toda a torre, em que momento isto foi o causador? Esse é só o causador.
Esse é só o agente que desencadeou toda essa situação. Então, a tentativa do homeopata é te recolocar neste eixo, neste equilíbrio. Por isso, existem cerca de 3.000 medicamentos homeopáticos. Esse medicamento homeopático tem a sua origem do reino animal. Então, a gente tem, por exemplo, laquesis, que é um veneno de cobra, que pode ser muito utilizado numa série de situações. Apis mellífica, que é feito da própria abelha. A gente tem elementos do reino mineral. Então, por exemplo, a calcária carbônica, que é feita da casca da ostra. A gente tem o calibicromicum, que é o bicromato de potássio, que é um elemento químico. A gente tem também de origem vegetal. A pulsatila, que é uma planta. O licopodium, olha que legal. O licopodium é uma planta que existe, que se você pegar qualquer parte dela e comer, passar na pele, ela é absolutamente inócua. Ela não te traz efeito nenhum. Diferente, por exemplo, do arsenicum album, que é o arsênico, que é o veneno para matar rato, que dele se faz um remédio excelente para várias situações e para várias pessoas. E você tomar um pouquinho de arsênico, você corre o risco de morrer. Você come o licopódio, a planta não acontece nada. Você pega uma parte dela, dissolve em 99 partes de álcool, bate 100 vezes e faz dele um medicamento homeopático. Ele é um remédio excelente para uma série de fatores. Ou seja, você libera uma energia de cada uma dessas substâncias que você procura no reino animal, mineral, vegetal. E onde que a gente vai estudar? Todos eles têm experimentação desse jeito que o Hahnemann fez? Não. Alguns deles vão ser procurados em manuais de intoxicação. Cita-se o que tem na intoxicação, você vê os sintomas, pega um medicamento desses que provocou esses sintomas sem matar ninguém, sem intoxicar ninguém. Então, por exemplo, o arsênico pode dar salivação, pode dar prostração, pode matar. Tirando a parte de morte, você vai procurar um remédio parecido com isso. Isso vale para todos os medicamentos. Existem alguns medicamentos que são de fundo e existem medicamentos que são circunstanciais. O que é o circunstancial? Você vai me ligar e falar assim, olha, eu estou com resfriado assim, assim, assado, vamos examinar, vamos avaliar e eu vou te dar um remédio para o teu resfriado. Olha que coisa legal, diferente. Eu, você, seu marido, estou imaginando que é você que está vendo, mas é seu marido e a sua avó, e a sua mãe, a avó, nós quatro estamos aqui dentro, no ar-condicionado, vamos sair e vai chover. Nós quatro vamos tomar a mesma chuva. Você vai desencadear sua rinite, seu marido a sinusite, a avó a bronquite e eu vou ter dor de cabeça. A chuva é a mesma e cada um reage de uma forma diferente. A gente não adoece como quer, a gente adoece como pode. Deixa eu te contar uma outra situação legal, para você entender um pouquinho diferente. A mesma coisa, você está andando na rua e você vê alguém tropeçar e rolar, que daria um bom vídeo para você mandar para todo mundo morrer de rir. Essa pessoa caiu, rolou e parou aqui na tua frente. Tem gente que segue em frente como se nada tivesse acontecendo. Tem gente que vai até lá, tenta ajudar, leva para o hospital. Tem gente que ri, que cai na gargalhada, tanto por achar engraçado, ou porque esta é a forma que essa pessoa tem de manifestar um pânico. Ela não consegue sair do lugar e fica rindo. Aquilo que você viu foi a mesma coisa, que causou reações diferentes em pessoas diferentes. Como é que eu posso tratar todo resfriado com o mesmo remédio e toda situação emocional com o mesmo remédio, se cada um reage de uma forma e se eu não conversar adequadamente com essa pessoa, eu não vou saber como é que ela reagiu. Por isso a consulta homeopática parece ser tão demorada, mas muitas vezes a gente acha que ela dura muito pouco. Ah, mas 1h30 é pouco? Às vezes é muito pouco. Quando eu estou falando de uma consulta homeopática de um bebê, que histórico que eu tenho desse bebê?
Eu tenho lá o pré-natal, alguma história de antes da gestação da família e o pouco tempo de vida que esse bebê tem. O tipo de gravidez, como foi o parto, como que é a alimentação, se tomou ou não tomou vacina, enfim. É um pouquinho diferente. Mas se eu pego alguém de 30 anos que tem um histórico, ou alguém com 60, ou vamos mais longe, alguém com 70, 80 anos que toma um remédio para pressão, um remédio para dor de cabeça, um remédio para o colesterol, um remédio para diabetes, outro remédio por conta de questões de pele, todo esse monte de medicamentos que são a história que a gente comenta que é o cobertor curto, né? Por que cobertor curto? Porque você está com frio no pé, você está com ele lá. Aqui dá frio na cabeça. Você cobre a cabeça, descobre o pé. É assim o tratamento alopático. Você tem muitos efeitos colaterais provocados pelos medicamentos que às vezes você precisa tomar um remédio para melhorar o efeito colateral do remédio que você usou para tomar o tratamento. E aí você vai buscando um e o outro. Gente, por favor, não passe pela cabeça que eu sou contra a alopatia de forma alguma. Eu sou membro do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo e eu sou membro do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria. Dou aula de vacinas, falo sobre medicamentos, tenho absolutamente nada contra. Mas é importante a gente conhecer o arsenal terapêutico que a gente tem e saber qual deles a gente vai poder usar e que fármaco provoca que tipo de reação para eu saber se vale a pena correr o risco. E saber o que eu estou tratando. Porque muitas vezes você vai chegar na consulta, começou a tomar um remédio, você tem uma baita gastrite. E a gastrite não é relacionada ao sintoma que você tem. A gastrite é provocada pelo medicamento que você está tomando. Como é que você faz? Suspende o remédio? Dá um remédio para proteger a gastrite? Legal, você dá um remédio para proteger a gastrite e resseca o intestino. Aí você toma um laxante para o intestino, dá assadura. E aí você toma um remédio, ou seja, precisa tomar muito cuidado e entender bem qual é a dinâmica desse tratamento. Acho a alopatia sensacional para uma série de doenças e em muitas delas ele é absolutamente insubstituível. Tratamento para AIDS, que é o antirretroviral, tratamento de câncer, não deve ser substituído pela homeopatia nunca. Homeopatia não trata câncer. Homeopatia não trata AIDS. Homeopatia não trata obesidade. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, desculpa. Eu devia ter deixado isso depois, né? Mas aí eu já toquei, né? Obesidade não dá para tratar com homeopatia. Depois eu explico isso melhor. Mas a homeopatia pode ser um excelente tratamento coadjuvante nessas patologias. Você pode usar a homeopatia em tratamento de câncer, em quimio e radioterapia, para diminuir a ação dos efeitos colaterais desses tipos de tratamento, para melhorar o ânimo desse paciente. O paciente diabético precisa tomar insulina. Às vezes é muito difícil a gente controlar a dose certa da insulina. A gente consegue, com homeopatia, muitas vezes, equilibrar o organismo de tal forma que essa dose de insulina não só passa a ser equilibrada, como ela pode ser até um pouquinho menor. O que eu falei da obesidade? A homeopatia não trata a obesidade. O que trata a obesidade? Alimentação reeducada, então uma reeducação alimentar, atividade física regular e hábitos de vida saudáveis. Tá, mas por que você come? Eu como porque eu sou ansioso. Legal, se eu conseguir, através da homeopatia, controlar esse teu quadro de ansiedade, eu vou te ajudar a comer melhor. Então, indiretamente, eu faço isso, mas nada da homeopatia vai ter o efeito da atividade física. Nada da homeopatia vai combater aquele hábito de vida que você tem, por exemplo, do uso do cigarro. Ah, mas sabe o que aconteceu, doutor? Eu fumava, parei de fumar, comecei a comer e eu engordei. Mentira. Você fumava, parou de fumar. Se ao invés de comer, você fosse dar 2 voltas no quarteirão, você emagrecia, você não engordava. É lógico que não é tão simples assim. Mas neste processo aqui, a homeopatia pode interferir. Mas de forma alguma, não existe fórmula terapêutica homeopática que te faça emagrecer. Não existe fórmula terapêutica homeopática que te faça não ter necessidade de tomar antirretroviral para AIDS ou
quimioterápico ou radioterapia para câncer e assim para outras doenças.